E aí, eu sou o Vitor Santos, licenciado em Biologia, residente pedagógico da UFRA Capanema, e essa aqui é uma aula para o 8º ano da Escola do EOB, e eu tô aqui junto com o meu outro amigo residente Wilton para fazer uma aula sobre ecologia básica e ajudar o professor Mário com esse conteúdo. Especificamente, a gente vai falar sobre modificações nos ecossistemas e as consequências para as espécies que vivem nesses lugares. Também falar um pouco sobre o conceito de desertificação. Vamos começar falando o que exatamente é um ecossistema. A gente costuma dizer que um ecossistema é um conjunto de comunidades. Comunidade é um conjunto de populações de indivíduos de espécies. Então é uma ideia mais relacionada à fauna, aos animais. Então quando eu tenho vários animais de espécies diferentes morando junto num lugar, eu tenho uma comunidade. Várias comunidades juntas formam um ambiente que eu chamo de ecossistema. Aqui no Brasil, em específico, a gente tem lugares que a gente chama de biomas, que são lugares com vegetações e espécies de animais característicos dessas regiões. Porém, ecossistema não tem a ver somente com as plantas e animais daquele lugar. Ecossistema envolve os componentes abióticos. O que são os componentes abióticos? Bio vem de vida, abiótico significa os componentes não vivos, de certa maneira. Então aqui a gente inclui o solo, a água, os minerais daquele lugar como um todo. Então o ecossistema é o conjunto da vida daquele ambiente e dos fatores não vivos também. E a ideia de sistema é a ideia de algo que funciona com vários componentes diferentes. Se eu mexo em um componente que seja, se eu tiro uma espécie, uma árvore ou um animal, então eu estou mexendo no sistema como um todo. Por isso que é tão importante a gente entender como que os biomas eles são formados e como que uma espécie específica de planta ou de animal que vive nesse lugar influencia no ambiente como um todo. O conceito de biodiversidade ele tem a ver com variedade. Vamos imaginar que eu tenho, por exemplo, uma área cheia de um tipo de espécie só plantação de tomate, por exemplo. Essa área diversa, ela não é diversa, porque eu só tenho um tipo de espécie. Por mais que eu tenha muito dela, mas que eu tenha várias plantações de tomate, eu só tenho tomate. Então essa área não é diversa. Biodiversidade tem a ver com o número de espécies diferentes naquele lugar. Então esse aqui é um pequeno gráfico sobre a quantidade de espécies de animais vertebrados no Brasil em específico. Então a gente tem 3.150 espécies de peixes continentais, a gente tem por volta de 2.000 espécies de aves, então são muitos animais. Isso aqui sem contar com o número de plantas, que também entra no conceito de biodiversidade. Então, o conceito de biodiversidade está relacionado com o número de diferentes espécies numa determinada área. Voltando a falar rapidinho sobre o que eu tinha dito, que são os biomas. Os biomas eles são ecossistemas particulares de alguns lugares que têm uma vegetação muito marcante. Então a gente tem a floresta amazônica, que é o principal bioma discutido no nosso país, que faz parte do norte, faz parte do nosso estado, que é o estado do Pará. A gente tem um problema muito grave na Amazônia, que é o problema de desmatamento. Então, a gente usa áreas inteiras da Amazônia para plantar coisas para consumo nosso, a gente usa para criar animais, para abate, para consumo nosso também. E isso envolve o desmatamento de grandes áreas. Então a gente tira várias espécies de plantas e de animais de um certo lugar e isso visivelmente muda o clima daquela região. A gente tem consequências visíveis, já percebendo um aumento na temperatura de outros lugares do Brasil. A gente vê várias espécies sendo extintas e eu já mostro para vocês um gráfico de disposição das espécies no Brasil. Então, se eu mudo um ambiente, se um homem, a ação antrópica que a gente fala, afeta um ambiente, ele afeta diversas espécies. Se a gente mexe em uma espécie só, se a gente tira uma grande área de plantas, a gente está envolvendo diversas outras espécies juntas. Um pequeno gráfico sobre a perda de biodiversidade. Essas aqui é um gráfico do IBGE sobre o número de espécies em relação a quanto elas estão em perigo. Então, aqui na Amazônia,
nessa primeira rodelinha, a gente tem 5.010 espécies em estado normal. Essas espécies não correm perigo. Mas, como a gente pode ver aqui, a região em vermelho indica espécies criticamente em perigo, ou seja, espécies que logo, se não fizermos nada, vão estar extintas desse lugar. A gente tem 49 espécies na Amazônia ameaçadas de extinção imediata. A gente tem 81 quase em situação de vulnerabilidade. E a gente tem uma porção significativa de espécies que estão sofrendo em vários outros biomas. No Cerrado, a gente tem 216 espécies em ameaça de extinção, e isso é bem grave. A gente pode ver que a perda de biodiversidade, ou seja, a perda desse número de animais diferentes, ela está muito relacionada com a destruição, ou seja, o desmatamento dos habitats naturais, mas ele também tem a ver com a introdução de espécies exóticas, ou seja, tem gente que vem de fora e traz espécies que não são daqui, elas acabam se adaptando aqui e gerando um desequilíbrio ambiental. A gente tem exploração excessiva de espécies animais e vegetais, ou seja, o uso para a produção de papel, de construções, a gente pega madeira para fazer outras coisas, a gente tem caça e pesca sem critérios. Outra coisa muito importante é a poluição do solo, da água e da atmosfera. Então, o subproduto da atividade humana gera lixo, gera poluição, e isso também afeta o ambiente. Outro principal é a agricultura, como eu já falei, quando a gente desmata áreas para plantar, a gente está mexendo no ambiente, e isso vai influenciar naquele ecossistema. O desmatamento da vegetação, aqui em porcentagem, a gente percebe que o Pampa é um bioma que fica no sul do Brasil, ele foi um dos que mais perdeu vegetação. Isso aqui é só de vegetação, isso aqui não inclui animais. Então a gente tem 16,8% do Pampa até hoje já perdido. Isso é um gráfico desde 2004. Então, de 2004 até 2009, a gente já teve uma perda considerável da vegetação desse lugar. Então é algo para a gente refletir. Desertificação, ele tem a ver com um processo de transformar o ambiente em algo parecido com um deserto. Qual é a ideia de deserto que a gente tem? Clima seco, clima semiárido, altas temperaturas. E é possível sim que um ambiente cheio de árvores e florestas ele se torne um deserto. Só que é um processo que naturalmente levaria muito tempo para acontecer. A Amazônia, a nossa floresta amazônica, muitos anos atrás, acredita-se que ela era um deserto. E que ao longo do tempo de transformações ela foi virando uma floresta tropical. Então, desertificação, o conceito estrito é o processo de transformação e empobrecimento dos solos, fazendo com que eles fiquem semelhantes ou iguais ao ambiente de um deserto. Esse processo pode ser resultado da ação humana. Essencialmente, a gente tem um processo de desertificação na Amazônia em algumas regiões. O processo de desertificação ele é natural também, mas ele pode ser causado por causas humanas, ele pode ser acelerado pela ação do homem. Então, o desmatamento ele elimina a vegetação da área e dificulta com que essa floresta ela consiga nascer de novo. E isso gera um problema bem grave. O uso intensivo de plantação, que é o uso para a agricultura, também tem a ver com isso. Então a gente vai deixando o solo mais frágil ao longo do tempo e ele acaba se tornando infértil. As queimadas também contribuem muito para isso, por isso que é tão interessante estudar sobre isso. Sobre esse assunto como um todo de ecologia básica, era isso que eu queria falar. Sempre que vocês tiverem uma dúvida, vocês podem procurar a gente nos grupos. Eu vou disponibilizar o material e as questões para vocês. Vocês podem chamar a gente nos grupos de WhatsApp sem problemas, que a gente vai atender. Então, obrigado e até a próxima.